Mas vocês não acham, gente, que ele tá meio que proporcionando isso? Com algumas atitudes que ele tem tomado, algumas medidas que ele tem tomado, a própria posse dele lá, como parecia um imperador, não sei o quê. Eu acho que ele também está acirrando os ânimos. Agora proibiu uma propaganda do governo de ser verde e amarela e falar da conquista da liberdade. Eu acho que isso só inflama ainda mais os seguidores de Bolsonaro, que são mais extremistas. Eu concordo. Eu não acho isso legal, deixa eu só fazer uma observação, Carla. Com relação a essa questão dos pronunciamentos, né, das propagandas do governo federal, vou dizer a minha opinião. Eu vi recentemente, acompanhei 3 situações, né? 2 delas envolvendo a questão da saúde e uma delas essa questão agora do 7 de setembro, né? Na minha avaliação, olhando as 3 situações, o texto das 3 vezes, na minha opinião, da primeira vez, que a primeira vez, inclusive, não foi nem o Alexandre de Moraes, foi o ministro Fachin ainda, foi nos últimos dias da presidência do ministro Fachin. Ao meu ver, a decisão dele foi acertada, realmente o texto, ele extrapolava o que a lei eleitoral estabelece. No segundo caso, já sob o ministro Alexandre de Moraes, ao meu ver, a decisão foi equivocada, ao meu ver, o texto que seria lido pelo ministro Queiroga, ele não ultrapassaria os limites da lei. Da poliomielite, né? Exato, então, ao meu ver, houve um erro, ao meu ver, nesse sentido. E agora, nesse caso da questão do verde e amarelo, do 7 de setembro, ao meu ver, foi uma decisão acertada, do ponto de vista do que a legislação estabelece. Então, eu não estou nem entrando no mérito da questão. Eu estou falando o seguinte, essas medidas do Alexandre de Moraes, inclusive a de busca e apreensão na casa dos empresários, baseado numa reportagem, sem fundamento algum, assim, muitos falaram que é ilegal. Vocês não acham que isso acaba inflamando ainda mais os ânimos? Você não acha, Marcelo? Posso dar uma opinião? Fica uma dúvida de que se o objetivo do Alexandre de Moraes, ele faz isso porque ele está iludido, ele está, na realidade, tomado pelo sentimento de poder, ou se existe uma intenção clara em produzir uma ruptura no país. Porque as suas ações são de alguém que quer produzir uma ruptura. Agora, por qual razão eu digo talvez ele esteja tomado pela sensação de poder? Pensando estruturalmente, a gente está vivendo uma situação histórica que nós nunca vimos. Tá? Houve, no período do Império, a ideia de que nós tínhamos 4 poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário e o Moderador. No primeiro reinado, você tinha que o Executivo, Legislativo e o Judiciário respondiam perante o Moderador, que não respondia perante ninguém. Mas o Executivo e o Moderador exercidos por Sua Alteza, Sua Majestade Imperial, Dom Pedro I. Era uma circunstância histórica, precisava construir um país. No segundo reinado, esse problema foi resolvido. Como que foi resolvido? Com sabedoria típica da nossa casa imperial, que é espetacular. Como que foi resolvido? Separou-se o Executivo do Moderador e foi dado ao Moderador o papel de garantir o equilíbrio entre os poderes, mas ele não governava, ele não legislava e não julgava. O que nós estamos vivendo agora? Um lapso, uma lacuna em que todos estão pedindo um poder moderador para realmente produzir um equilíbrio, uma solução de pesos e contrapesos. Só que nós estamos vivendo um absurdo só previsto pelo Rui Barbosa, em que este 4º poder foi associado ao judiciário. Todos os 3 poderes respondem ao moderador. E o moderador, o judiciário, acha que ele é o 4º poder, que não responde a ninguém. Perfeito. E como você tem uma estrutura para produzir um Supremo Tribunal Federal que chega a ser abusivo, porque é abusivo, pelo consequencialismo jurídico, pelo ativismo judicial, pela arbitrariedade, pelas decisões monocráticas. O que ocorre? Eles simplesmente não respondem a ninguém, eles acham que eles são o 4º poder. E por incrível que pareça, me parece que o fantasma do 4º poder se apossou do Alexandre de Moraes como nunca em nenhum deles. E ele está imbuído, como se ele estivesse possuído de um espírito do mal. Vocês sabem, que acha que não responde eu vou jogar um negócio aqui na mesa, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Opa. Muito bom, Marcelo. Eu já tinha gostado de você no vídeo. É como se eu mandasse alguma coisa. Eu vou jogar um negócio aqui na mesa, bem polêmico, mas eu também já perdi o medo, né? Porque essa semana eu chutei o pau da barraca. Vou precisar de você como advogado, com certeza. Todos presos. Tem boas mãos. Será que a gente fica na mesma cela? Não, joga aqui pra mesa, Vitinho. Gente, quem indicou o Alexandre de Moraes foi o Michel Temer. Sim. Todo mundo muito sabe. importante lembrar, Faria Limers. Vamos lembrar. Michel Temer. Michel Temer é um cara que tem muita experiência política, né? O traidor. Será que eles não se conversam? Porque assim, eu não sei, você fala... Eu sei que o assunto é polêmico, eu falei. Vamos lá. Porque assim, não é possível. Eu tô querendo até fazer Até vou fazer, eu acho que vou fazer uma biografia do Alexandre de Moraes. Onde ele nasceu, o que ele come. Né? Merece. Porque assim, eu tô assustada.
com as coisas. Tipo assim, eu nunca pensei que quem sou eu na fila do pão? Uma mulher que mora com um filho, tipo, vou ao mercado de moletom. Duas mães solteiras, separadas. Mas é uma grande jornalista, uma grande jornalista. Muito obrigada. Eu tô com medo de ser presa, bicho. Eu fui ameaçado de ser preso num programa. Eu nunca fiz nada na minha vida contra ninguém. Não ameacei uma mosca na minha vida. Isso é muito assustador. Alexandre de Moraes, por favor, não faça isso. A Constituição que você deveria cuidar e guardar, você deveria ser um guardião, permite que as pessoas tenham liberdade de expressão. Não faça isso. Você incita a uma coisa, ou medo, que eu não tenho, eu nasci desprovida disso, ou silêncio. O silêncio é terrível, as pessoas precisam falar. E aí eu jogo aqui pra mesa, não tá causando uma racha maior ainda do que já existe entre PT e Bolsonaro? O que você acha? Olha só, assina embaixo, Carlinha. Assina embaixo, assina embaixo. A gente pegou um momento em que nós temos o principal nome do Poder Executivo é Jair Bolsonaro e o principal nome, em termos de imprensa, de mídia, de divulgação, é Alexandre de Moraes. Ou seja, o pior momento que nós poderíamos ter, porque são duas pessoas que ultrapassam um pouco do limite. Que limite, o Alexandre, Leonardo? deixa eu finalizar. O Alexandre, eu sou estudante de Direito, sou do movimento estudantil. O Alexandre é professor da casa a qual eu estudo, Mackenzie, inclusive. E como professor ele é ótimo, ele é excelente, estudo pelas obras dele. É sensacional, ele é sensacional enquanto professor, no seu magistério. Porém, eu sinto um pouco que o Alexandre ele vem meio que se colocando na posição de guardião geral da República, né? No sentido em que os demais 10 ministros do Supremo falaram, nós lavamos as nossas mãos em relação a essa briga que você quer comprar, mas vai lá, siga em frente. Porque os demais ministros vêm adotando uma linha bastante tranquila, bastante democrática, bastante respeitosa, né? Agora, a questão da busca e apreensão, que foi ilegal, a busca e apreensão ilegal na casa dos empresários bolsonaristas. A questão da propaganda verde e amarela. Essa fala triste, lamentável, linha dura, está se igualando a Lava Jato. Está se igualando ao Dallagnol, está se igualando a Sérgio Moro, está se igualando a toda essa turma que agiu com a linha dura, né, que trocavam conversas nesse sentido. Agora, Alexandre, até para que nós consigamos acalmar os ânimos, já que a gente não tem um pleno da República, colabore você, sabe? Saia um pouco desse pedestal e tente, ao menos, agir conforme demanda um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, você fala tanto de pivoteio, né? Parabéns, você conseguiu pivotear. Eu acho que você garantiu a sua passada de ano com essa passada de Você deu uma de Moraes. Parabéns. Não, já ganhou o diploma até, imagina. As críticas eu posso elogios também. Você vai ganhar primeiro o diploma e o estudo você vai ver só depois. Agora, o estudo já tá anterior. A tendência jacobinista tupiniquim que vocês têm, né? Do progressista, faz com que sim, vocês consigam comparar, né, as atitudes de um ministro do Supremo com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que nada mais faz do que falar o que está dentro da Constituição. O Jair Messias Bolsonaro nunca passou de nenhuma linha, ele nunca tomou nenhuma medida ditatorial ou que não fosse prevista em lei. Muito pelo contrário, ele só é tolhido o tempo todo pelo Congresso, pela STF. Agora, eu não entendo qual que é a base moral para comparar as atitudes do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes que vocês fazem. O Alexandre de Moraes, ele sai completamente da Constituição, como você muito bem colocou. Ele deveria ser um guardião dela, mas ele faz o exato extremo oposto do que ele deveria se propor a fazer. Então, são atitudes arbitrárias. É o judiciário que está tomando uma proporção que nunca antes houve no Brasil. Ele está crescendo, ele está querendo competir com o presidente da República. Né? Ele está ali para representar o judiciário, a mais alta instância do judiciário, e ele conseguiu virar uma estrela, o ícone, né, como eu falei, do jacobinismo progressista, né, e se ficar brigando com o Bolsonaro, né, entrar nessa guerra. E isso aí é uma desproporção enorme, assim, eu não consigo entender como é que as pessoas possam achar normal, como é que você faz essa equivalência de poderes que são inequivalentes. Você não pode comparar um ministro supremo com o presidente da República. Ô Pietrá, mas olha, eu vou discordar de você no seguinte sentido. Eu não gosto, e de uma forma geral, de generalização.
né? Eu vejo que o judiciário brasileiro, de uma forma geral, ele age com bastante correção, desenvolve um trabalho muito bem feito, com um quadro de servidores muito sérios, muito correto. Realmente não vejo... Temos um minuto, Cris. Tá bom, não vejo, desculpa, Carla, só vou para finalizar então, não vejo problema nenhum, assim, de uma forma geral, com relação ao judiciário. Diferentemente da gente criticar determinadas posições do judiciário. E aí essa questão, por exemplo, do judiciário eventualmente adentrar em temas que não são deles, eu vejo sim que a gente tem que criticar. Agora, o judiciário em si, no Brasil, ele funciona, ele é correto. Como vocês muito bem disseram, já tem cortes que analisam os casos, passa para o juiz de primeiro grau, para os tribunais superiores. Eu realmente não vejo nada estrutural contrário ao judiciário. O que não impede de, uma vez visto determinadas decisões que a gente não concorde, que a gente venha a criticar.